O evangelho que acabamos de ouvir é um dos quadros mais belos da Sagrada Escritura, em que São Lucas descreve em detalhes o quadro e as ações de Jesus, que é o protagonista neste quadro. Jesus, acompanhado de uma multidão, vai em direção a uma cidade chamada Naim, uma cidade pequena, conhecida naquela época como uma cidade agrícola. Jesus acompanhado com uma multidão. À porta da cidade, saindo da cidade, há uma outra multidão, que faz um contraste com essa multidão que vai com Jesus. A multidão que vai com Jesus é cheia de alegria, cheia de louvor, cheia de entusiasmo por todo o bem que Jesus fazia, por tudo que ele falava, pela sua presença. E aquela outra multidão vai triste, cabisbaixa, acompanhando uma viúva que leva o seu filho único para ser sepultado. E as duas multidões se encontram. A morte se encontra com a vida. Como nós ouvimos na Páscoa, mors et vita duello. A morte vai travar duelo com a vida. E a vida vence. E Jesus aí toma atitudes, e São Lucas, ele é muito claro, esse protagonismo de Nosso Senhor nesta ação, nesse quadro, e coloca aí várias coisas que Jesus faz. Praticamente todos os verbos se referem à pessoa de Jesus. E Jesus se aproximou, Jesus moveu-se de compaixão, Jesus tocou no esquife, Jesus falou para aquela viúva: não chores. Jesus falou ao jovem: eu te digo, levanta-te. E Jesus entregou o jovem à sua mãe. Todas as ações de Jesus, ele se aproximou, tocou, falou à viúva, falou ao jovem e entregou à mãe. São Lucas, evidentemente o autor sagrado, movido pelo Espírito Santo, ele no final coloca aí a chave de leitura e de meditação deste fato. O povo no final diz: um grande profeta surgiu entre nós e Deus visitou o seu povo. Deus visitou o seu povo. Essa é a chave de leitura desse fato. Deus visitou o povo de Israel e Deus nos visita. Em outro momento, Jesus chora sobre Jerusalém, dizendo: tu não conheceste o dia da tua visita, ou da visitação. Por isso em ti não ficará chave pedra sobre pedra. O que ocorreu conosco com a vinda de Jesus foi a visita de Deus a nós. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ao pé da letra seria: o Verbo se fez carne e armou a sua tenda entre nós. Está conosco. Por isso, depois da ressurreição, Jesus aparecendo aos apóstolos, diz que Ele está. A paz esteja convosco. Diz isso 3 vezes, para mostrar que Deus vem trazer a paz. Por isso Ele visita o seu povo. Meditemos então, seguindo a linha dos Santos Padres, 3 pontos importantes nessas ações de Jesus com relação à viúva de Naim e aquela multidão, e apliquemos também a essas ações de Jesus com relação a cada um de nós. Que seja essa homilia uma meditação para nós. Dá para daí tirarmos proveito e fazermos alguns propósitos com essa visita que Jesus faz, não só à viúva de Naim e ao povo de Israel, mas essa visita que Jesus faz constantemente a nós, no mundo de hoje, e a nossa vida em particular. Não somos abandonados por Deus, Deus está conosco. Primeiro, Jesus se aproxima, a vida se aproxima da morte.
Aquele jovem ali na verdade, cada um de nós caímos pelo pecado quando nos afastamos de Deus. É significativo o fato de Jesus ter ressuscitado mais duas pessoas, a filha de Jairo, e ele ressuscita dentro de casa, e Lázaro, que ele ressuscita já dentro do sepulcro. A filha de Jairo é uma menina, Lázaro é mais velho e aquele jovem fica entre um e outro. A menina representa aquele pecador que ainda está no começo da sua vida de pecado. Lázaro, já o pecador inveterado, que já está mergulhado no fundo do poço. E aquele jovem, como jovem, representam aqueles que estão caminhando no dia a dia a passos largos para a sua sepultura espiritual, se não já chegaram lá. Que tipo de pecadores nós somos? O pecado já saiu de casa, já está na ação, não está mais no pensamento, está na ação. Aquelas coisas que nós fazemos, ou que queremos fazer, e não fazemos porque não tivemos oportunidade, aqueles pecados de vaidade, de orgulho, de inveja, de preguiça, de sensualidade, de luxúria, enfim. Tantas vezes nós fazemos as pazes com o pecado e somos esse jovem já morto que caminha. E qual é a atitude da mãe? É chorar. Tanto que Jesus diz: não chore, não chores. Esta mãe aí é a mãe igreja, viúva porque o seu esposo a espera com toda a sua plenitude, com toda a sua gala de esposa no fim do mundo, a esposa que vai para as bodas do Cordeiro, que é Jesus. E o que é que Jesus faz conosco? Jesus primeiro se aproxima, e se aproxima com a sua graça, com o seu amor, e quer ficar próximo de nós. Os meios de graça de Deus dá graça, os meios ordinários são os sacramentos, que são sinais sensíveis e eficazes da graça de Deus. Mas Ele nos dá muitas graças atuais, inspirações interiores, uma mensagem de alguém, um acontecimento. É Deus que passa na nossa vida e nos chama. Muitas vezes nós somos surdos ao chamado de Deus à santidade, à conversão, a uma mudança de vida. Somos surdos, embora nos achemos tão importantes. São Paulo, na epístola de hoje, nos chama a atenção, porque nós somos muito vaidosos na nossa vida espiritual, na nossa vida de cristãos, de católicos, pelo que nós temos, pelo que nós sabemos. E esse orgulho nos leva muitas vezes à queda exatamente por causa dele. E Jesus se aproxima com a sua graça, nos chamando a atenção. E é como que se ele gritasse para nós tantas vezes. Santa Teresa dizia: eu tenho medo do Deus que passa, porque a graça passa. Santo Afonso, que já é mais duro, né? Ele diz que há uma quantidade de pecados que Deus perdoa. Isso não é dogma, evidentemente, é uma opinião dele, mas de qualquer forma nós temos que ter muito cuidado, porque Deus Nosso Senhor está nos chamando tantas e tantas vezes. É Jesus que se aproxima de nossa morte. E quantas vezes? Quantos acontecimentos? Nós vivemos agora no mundo uma aproximação de Deus tão grande. Deus se aproxima também na dor. E quando somos castigados por causa dos nossos pecados, de Deus próximo de nós também. Vivemos hoje uma grande apostasia no mundo. A igreja, por seus filhos
está tão sofrida, tão maltratada por causa dos pecados dos seus filhos, esta grande apostasia dentro da igreja. Deus está permitindo tudo isso não porque nós sejamos melhores ou piores, mas permite como um castigo. É um castigo. A perda da fé é o maior castigo que podemos experimentar. O abandono de Deus é o maior castigo. Mas ele é uma forma dele se aproximar de nós. Observemos cada um em particular de que modo Jesus está se aproximando da nossa morte moral, espiritual, para que possamos ouvir a sua voz. Num segundo momento, nós vemos Jesus, ele moveu-se de compaixão. É a segunda atitude de Jesus, mover-se de compaixão. Em diversos momentos a gente vê Jesus mover-se de compaixão do povo. Quando o povo estava como ovelha sem pastor, Jesus disse: miséria os perturba. Tenho compaixão da multidão que está como ovelha sem pastor. E em todos os momentos que ele diz isso, ele começa a ensinar. Porque a primeira característica e missão do pastor é ensinar, dar o alimento da palavra de Deus. Não só doutrina, mas a própria palavra de Deus, que é o Jesus, dar o próprio Cristo para o povo, para as suas ovelhas. A Sagrada Escritura faz uma crítica aos profetas de Israel: canes não valentes latrarem, cães que não servem nem para latir. E chama a atenção dos profetas que não sacodem o povo nos seus pecados. O profetismo vai exatamente aí, chamar a atenção como João Batista: canes não valentes latrare, cães que não servem nem para latir. E são os pastores de Israel, e muitas vezes hoje vemos a mesma situação em muitos lugares, onde está o profetismo verdadeiro na igreja. Profetas todos nós somos, sacerdotes, bispos, o Papa, somos todos profetas, e num certo sentido cada fiel participando do próprio profetismo de Jesus enquanto cristão, membros do corpo místico. Mas onde estão os profetas de hoje, que falam em nome de Deus, que corrigem, que chamam a atenção, que sacodem o povo, levantando-os da sua letargia? Ou estão mais preocupados com coisas do mundo, com uma árvore que é derrubada, com uma tartaruga que está sendo extinta, enfim, tantas, meu Deus do céu, tantos problemas que são sérios também, em certo sentido, mas tantos problemas muito mais sérios que a salvação das almas, que é o próprio reino de Cristo, o mundo que está sendo vilipendiado, maltratado, a igreja perseguida em toda parte, na sua lei, na sua doutrina, o povo cada vez mais afastado de Deus, mais preocupado com as coisas do mundo, a juventude toda perdida, sem rumo, em todos os sentidos, as famílias destruídas, os jovens mal preparados para o casamento, movidos mais por um impulso, uma paixão imatura e narcisista do que pelo desejo de entrega total ao outro. Os filhos sendo educados mais para terem poder no mundo do que para servirem a nosso Senhor. Onde está o profetismo hoje? E Jesus tem compaixão da multidão e logo começa a pregar, porque os profetas de Israel eram canes não valentes latrarem. E nós hoje? E nós temos hoje muito mais facilidades para isso. E temos 2000 anos de pregação da igreja, com toda essa riqueza do magistério. Não precisa fazer nada novo, está tudo ali. Um magistério que é vivo, perene,
porque a assistência do Espírito Santo, ela não parou na igreja e continua no seu magistério. E Cristo tem compaixão. Tem compaixão daquele jovem, daquela mulher, e tem compaixão da multidão. Tem compaixão também, vemos lá no outro lugar, miséria, os perturbam, quando o povo não tinha o que comer, faltava um alimento, pelo menos tinha pouco, iriam para casa e desfaleceriam no caminho. Jesus aí faz o milagre da multiplicação dos pães como sinal. Era uma realidade, mas era um sinal de um outro milagre que ele vai dizer lá na sinagoga de Cafarnaum, logo em seguida: o pão que desceu do céu, que é ele mesmo. Mas ele cuida de dar o pão, o alimento. Vimos semana passada no Evangelho, quando Jesus cita a imagem dos pássaros do céu e dos lírios do campo. Mas Jesus tem compaixão, porque tem a morte, e ele tem compaixão, porque a morte é sempre fruto do pecado. Tem compaixão quando falta um alimento, e tem compaixão quando o povo não tem o alimento da palavra de Deus. Ele tem compaixão de nós também, que vivemos nesses tempos difíceis. Mas Ele está presente em nosso meio. Nós muitas vezes não enxergamos e não confiamos na Sua misericórdia. Confiamos mais nas nossas capacidades e não nele. E no terceiro ponto, primeiro, Jesus se aproxima, está perto de nós, Jesus tem compaixão. E no terceiro momento, Jesus entrega aquele jovem à sua mãe. É a palavra de esperança. Se nós olharmos o mundo como nós vemos hoje, temos a tentação de achar que tudo está perdido. Mas não. Nós vivemos da esperança. A esperança é uma virtude teologal porque tem Deus como objeto, direto e final. É uma virtude teologal infusa, Deus infunde em nós no batismo, mas que deve ser alimentada pelas nossas atitudes, até porque é uma virtude. E a esperança nos faz ter confiança, pela fé que professamos em Deus. Temos firme confiança de que Deus, nosso Senhor, e daí o objeto da esperança, vai nos dar a vida eterna, que é Ele mesmo, e todas as graças necessárias para consegui-la. É isso que é a esperança. O céu, a posse dele mesmo, o céu, e todas as graças, graças materiais, graças espirituais para nós conseguirmos a vida eterna. De modo que se nós não conseguimos, a culpa não é dele, é nossa. Se eu preciso de um emprego, se preciso de um trabalho, se preciso de uma casa, se preciso de fazer uma viagem, se preciso de, enfim, tudo que eu necessitar, do ponto de vista material. Mas mais ainda, do ponto de vista espiritual, se eu preciso de forças para vencer a tentação, para praticar a virtude, para ter a presença na Santa Missa, se preciso dos sacramentos, enfim, tudo que eu necessito para alcançar a vida eterna, Deus, o Senhor, vai me dar. Claro que isso vai querer também a minha colaboração, evidente. Deus que te criou sem ti, não te salvará sem ti, já disse Santo Agostinho, mas na verdade Ele vai me dar. Isso é esperança. Por isso o cristão nunca se desespera, nunca diz não tem jeito, nunca diz tudo está perdido, nunca diz é o fim de tudo, porque o cristão vive a cada dia nesta caminhada rumo ao céu, alimentado por essa esperança, e confia. E Jesus nos chama a atenção e diz: não temais, pequenino rebanho, porque foi do agrado do Pai dar-vos o seu reino. Tenham confiança, filhos, eu venci o mundo. E a gente vê isso bem claro
Quando Jesus morre, parecia que tudo estava perdido e ele ressuscita. Assim era a nossa vida, e assim é no mundo, assim é na igreja. Não podemos perder a esperança. Temos que confiar sempre e mergulhar de cabeça nos braços de Deus, porque Ele é Pai, Ele cuida de nós, Ele não nos desampara. E assim como Ele ressuscitou aquele jovem, Ele ressuscita a cada um, a cada dia. É só nós nos abrirmos a Ele e nos entrega à igreja. Então alimentemos-nos dessa esperança. Que nosso Senhor nos dê essa graça de nos visitar sempre, como hoje está visitando a cada um de nós, nesta Santa Missa, pela palavra, agora, nesse momento, pela Eucaristia, em que Ele pessoalmente, real e substancialmente presente, vem a cada um de nós. Que nós estejamos sempre prontos a recebê-lo, não abusando de sua graça, sempre prontos a servi-lo. E não só aqui, mas adiante, lá fora, no dia a dia. A nossa vida espiritual, ela tem dois aspectos: um aspecto negativo e um aspecto positivo. O aspecto negativo, aquilo que eu não vou fazer. Aspecto positivo, o que é que eu vou fazer de agora em diante. Então olhemos o que é que eu preciso fazer e quanta coisa Deus quer de nós, e Deus espera de nós, e Ele nos dá graça para isso. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Fiquemos todos de pé, professemos juntos a nossa fé.